Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai criar um gerador barra validador de CPF com interface gráfica no Python. Além disso, a gente também vai converter isso para um exe para você executar, ter o seu programa aí no seu Windows ou Linux, tanto faz. No caso aqui eu vou utilizar o Linux, mas eu já trouxe todo o programa para o Windows para você ver como é que ele vai ficar aqui. Então a gente vai ter aqui um gerador de CPF aqui embaixo, então cada vez que eu clico nesse botão gerador, gerar, ele gera um CPF matematicamente válido aqui no caso. Então ele gerando esse CPF, você pode tanto gerar aqui no caso, quanto pegar um CPF aqui e validar. Então ele está falando aqui no botão que esse CPF é um CPF válido, mas se eu mudasse, por exemplo, para qualquer número desse CPF, você vai ver que esse é um CPF inválido. E qualquer outro valor que eu mandar aqui, ele fala que é um CPF inválido. Então a gente vai fazer isso nesse vídeo, e é um vídeo meio longo, então espero que você tenha tempo para seguir todo o tutorial, porque a gente vai utilizar um módulo à parte que a gente vai montar todo o validador e gerador de CPF no módulo à parte, caso você queira utilizar isso em outros programas, e depois a gente vai montar a interface gráfica num módulo também à parte, para ficar os dois separados aqui um do outro, beleza? E depois um importa o outro, e daí a gente monta o nosso programa. Então vamos lá, vamos pro vídeo aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o nosso ambiente, né? No caso, eu vou utilizar o Visual Studio Code, a gente já tem vídeo sobre como configurar o Visual Studio Code para Python aqui nesse canal, então não vou passar nessa etapa neste momento. Eu já criei a pastinha do projeto e a gente vai começar só criando o nosso ambiente virtual aqui no caso. Deixa eu abrir o terminal aqui, belezinha. E daí a gente pode começar criando um Python 3-m venv para criar o nosso ambiente virtual. No caso aqui, eu estou no Ubuntu 20.04. Então, o Python 3 aponta para a versão 3.8.2 neste momento do Python. Se você tiver numa versão anterior e tiver o Python 3.8, você pode colocar no comando aqui Python 3.8-m venv. E se você tiver no Windows, vai ser só Python, no caso, -m venv. Beleza, dito isso, agora eu posso criar o meu ambiente virtual aqui. Então vou utilizar Python 3, como eu falei, ele aponta para a versão Python 3.8.2 aqui no Ubuntu. Beleza, criado aqui meu ambiente virtual. Agora eu posso começar a criar o meu módulo aqui, chamado de CPF Úteis, por exemplo, módulo, né? Chamado de CPF Úteis aqui, e daí eu preciso selecionar o meu Python do meu ambiente virtual aqui. No caso eu estou utilizando a extensão Python da Microsoft, então ela pede isso aqui por padrão, eu vou configurar aqui para ela utilizar o Python do meu ambiente virtual. Outra coisa que eu gosto de utilizar muito é o Code Runner aqui, para executar os códigos aqui. Só que essa extensão Python também já executa o seu script aqui para você Python. E daí, eu gosto de utilizar o Code Runner porque ele executa outras coisas além do Python. Então tem várias linguagens de programação aqui que eu também utilizo. Então aqui eu vou só deixar o Python para que ele utilize o Python do meu ambiente virtual aqui. Então eu vou pegar isso aqui, deixar só o Python no Code Runner Executor Map aqui e vou deixar aqui o mesmo Python do meu ambiente virtual. Beleza, feito isso, eu vou instalar esses linters aqui. Como eu já te falei, a gente já tem vídeo sobre configuração do Visual Studio Code aqui nesse canal, então eu não vou passar por essa configuração aqui. Só falta o formatter aqui, beleza? E daí a gente já pode partir para começar a escrever código. Beleza, não feito aqui, agora a gente tem um ambiente configurado, um ambiente virtual também do Python configurado, caso a gente precise instalar alguma coisa ou compilar esse código aqui posteriormente, a gente usa tudo aqui de dentro do ambiente virtual. E aqui a gente já pode executar o nosso script Python utilizando o Code Runner. Novamente, se você não utiliza o Code Runner, você pode utilizar a extensão do Python da Microsoft lá, do Python, do VS Code para isso. Começando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever várias funções que fazem várias coisinhas pequenas aqui, e daí eu vou executar uma dessas funções que vai chamar as outras funções aqui dentro. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é validar um CPF. Então eu vou ter uma função chamada de validate. Eu já gerei alguns CPF aqui, ó,
que a gente pode copiar, que é esse valor aqui. Você pode pesquisar no Google aí qualquer gerador de CPF, só para a gente ter um ponto para iniciar aqui. Eu não vou criar testes unitários nesse programa aqui para não demorar muito. Então a gente vai focar exclusivamente em código aqui, sem teste, infelizmente. E beleza, a gente pode começar criando essa função validate. Então validate, eu vou receber um CPF aqui, que vai ser uma string, e vou retornar um booleano aqui no caso. Só que eu vou ficar testando dentro dessa função aqui, então a gente vai inicialmente talvez nem retornar nada. Ou então você pode fazer um return false e já assumir que todo CPF que você validar inicialmente vai ser considerado falso. Porque depois a gente vai corrigir isso daqui. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa limpar o valor que a gente receber aqui, porque a gente vai receber vários números aqui, vai ter ponto, traço, eu não quero isso. A gente precisa checar se o valor tem 11 caracteres. A gente precisa gerar o primeiro dígito, gerar o segundo dígito, e a gente precisa verificar se os dígitos batem. Essas são as etapas que a gente vai fazer. Então, cada uma dessas coisas vai ser uma funçãozinha menor que vai fazer isso aqui. Então, como é que a gente pode começar? Limpando o CPF. Então, vamos criar uma função chamada de remove not numbers, para remover o que não for número do meu CPF. Ela vai receber um CPF, que é uma string, e vai retornar uma string novamente. Ou seja, eu vou receber um CPF e vou retornar esse mesmo CPF com o mesmo tipo de dado, no caso, eu espero receber uma string aqui, né? No caso, eu não vou checar isso, porque eu acho que não seria papel dessa função, eu acho. Ou então você poderia levantar uma exceção se isso aqui não fosse uma string, mas eu não vou fazer isso aqui. Então, aqui eu vou retornar uma expressão regular, re.sub, e vou substituir tudo dessa expressão regular, que não for um dígito, então /d, para nada, né? Então tudo que não for dígito vai ser removido, na verdade, do CPF aqui, do meu CPF. Beleza, feito isso, eu preciso importar o re aqui. Então, import re. Beleza, agora sim, tudo belezinha. Agora a gente pode testar isso daqui. Então, vamos só dar um print. Vamos fazer assim, ó, vamos criar uma variável chamada cleanCPF igual a remove not numbers do meu CPF. E aí a gente pode dar um print nesse cleanCPF. E aí, executando aqui, vamos ver o que a gente tem. Então, exatamente o que eu pretendia. Removi tudo o que não era número da minha string com essa função aqui. Então, a primeira etapa já foi concluída. Agora, a gente precisa checar se o valor que a gente tem aqui em cleanCPF tem 11 caracteres. Isso também pode ser uma função. Então, a gente pode fazer def has 11 chars, por exemplo. Tem 11 caracteres. Isso aqui recebe um valor qualquer. Porque a gente poderia, se a gente quisesse utilizar essa função com outras coisas. E vai ser uma string esse valor e ela vai retornar um booleano aqui no caso. Então, bool. E aí, return o tamanho do valor igual a 11. Beleza, então vamos checar isso aqui, se tem 11 caracteres. Vamos dar um print. Has 11 chars. Clean CPF. Vamos ver se ele tem 11 caracteres. Executando true. Então ele tem 11. Se tivesse um a mais aqui, por exemplo, já retornaria false aqui no caso, essa função. Então a gente pode já retornar essa função, se retornar false aqui no caso, se esse CPF que eu estiver recebendo não tem 11 caracteres. Então, if not has 11 chars, CPF, return false. Ou seja, esse CPF vai ser falso, não vai ser válido, né, no caso, se ele não tiver 11 caracteres. Beleza, então a gente fez isso. Agora, outra coisa que eu esqueci de falar aqui agora, que a gente precisa checar se é uma sequência. Aqui no caso, se eu mandar um CPF assim, por exemplo, 1, e aí 1, aqui no caso vai dar falso, né? Se eu mandar assim, ó, CPF assim, isso aqui passa como verdadeiro na conta que a gente vai fazer. Então a gente precisa checar se é uma sequência. Então, def is
sequence. E aí eu vou receber um value qualquer aqui. E se esse valor for uma sequência, vai ser uma string, se esse valor for uma sequência, eu vou retornar verdadeiro, ou seja, é uma sequência. Então, na hora de checar aqui embaixo, eu vou checar if not is sequence, beleza? E aí, para checar se o valor é uma sequência de caracteres, a gente pode pegar o primeiro caractere dessa sequência, então value 0, que é o primeiro valor da string, né? A primeira letra, por exemplo, o primeiro número da string, vezes o tamanho da string. E daí, se isso daqui, vou colocar entre parênteses, for igual ao meu valor, quer dizer que é uma sequência. Então, vamos checar aqui, ó, se é sequência, alguma coisa aqui se é sequência. Então, isSequence, clean CPF, por exemplo, vamos ver para os dois aqui no caso. Eu vou só comentar isso aqui, só para a gente ir vendo aqui abaixo. Então, vou executar. No caso aqui, eu não dei print, né? Então, vamos dar um print aqui para a gente ver. O segundo print deve dar que é uma sequência, o primeiro não. Então, vamos executar. Beleza, ó. O segundo deu que é uma sequência e o primeiro não. Então, como eu falei, é isso aqui. Então, o que a gente vai checar é if not isSequence. Aliás, se for uma sequência, eu não vou passar disso aqui. Então, se for uma sequência, o meu clean CPF, return false. Beleza, então agora a gente pode passar para os próximos aqui. Então agora eu já descomentei que essas duas funções já estão valendo aqui, né? Já está certinho aqui. Então agora a gente pode começar a checar o primeiro e o segundo dígito. Eu vou fazer três funções aqui. Eu vou fazer def get digit. Essa função vai ser genérica e ela vai simplesmente receber uma quantidade de caracteres e gerar dígitos baseado na quantidade de caracteres. Então ela vai receber uma str, mas ela vai retornar um inteiro aqui. Beleza, aí a partir daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma função para obter o dígito 1 e o dígito 2. Então dígito 1 e dígito 2. Beleza, e aqui eu vou simplesmente retornar getDigit, e aí eu vou passar o CPF com os 9 primeiros dígitos do CPF aqui no caso. Se você nunca viu o algoritmo de validação do CPF, eu sugiro que você leia em algum lugar. É só você pesquisar algoritmo de validação de CPF. Aí você vê e entende o porquê que eu estou fazendo isso aqui. Eu não vou passar pelo algoritmo aqui nesse tutorial. Se você conseguir entender no código aqui, melhor ainda. E aqui no segundo, eu vou passar 10 dígitos aqui. Então eu vou passar, na primeira vez que eu tentar obter o dígito, eu vou tentar obter o dígito baseado nos 9 primeiros dígitos do CPF. E aí eu obtenho o primeiro dígito, então por isso getDigit1. E daí para eu obter o segundo dígito, eu vou passar os 9 primeiros dígitos mais o primeiro dígito para essa função aqui. E daí a gente vai ter um CPF completo e daí a gente pode comparar os dígitos aqui embaixo. Então essa função getDigit, ela vai ter que fazer o seguinte, ela vai ter que pegar o tamanho do CPF, então vou pegar aqui lemCPF igual a lemCPF, e daí, obtendo esse tamanho aqui, eu preciso de mais um aqui no caso. E daí deixa eu te mostrar o porquê disso. Se eu fizer for, eu vou pegar o CPF index aqui, porque eu vou fazer enumerate, vou pegar um multiplier, um multiplicador de, não for, deixa eu tirar esse aqui do canto aqui. Então for CPF index multiplier in, e daí enumerate range, e daí esse range aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar lem, o tamanho do meu CPF, lemCPF, vou ter que parar em 2, então no caso eu quero parar em 2, o 2 não é incluído, então tem que parar em 1. Para eu parar em 2 eu tenho que colocar 1 aqui no stop. Então o range vai receber, só para te lembrar, o start, stop, que eu quero parar no 2 aqui, mas ele vai parar no 1, isso aqui mesmo, no caso eu quero parar no 2, por isso eu estou mandando 1 e eu quero contar menos 1. Então ele vai pegar isso aqui, o tamanho do CPF, por exemplo, no caso aqui do primeiro, 9, né, no caso. E aí mais 1. Então ele vai começar de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 aqui, porque eu coloquei 1 aqui, ele vai parar no 2. E daí, da próxima vez, vão ser 10, mais 1, 11. Então, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Beleza, então, vamos testar isso aqui. Eu vou dar só um print aqui no CPF Index e no Multiplier, só pra gente ver o que a gente tem aqui. E eu vou tentar obter o primeiro dígito. Então, digit 1 aqui embaixo, igual a get digit 1 do clean CPF. E vamos executar. Deixa eu ver por que a gente não foi para lá, parar aqui, né, no caso. Enumerate, validate digit 1, get digit 1, a gente chegou aqui no get digit 1, e aí daqui a gente chegou aqui. Então aqui a gente deveria ver esse print aqui, não lambda CPF. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no lambda CPF. Executar, nada chegando aqui ainda. Get digit 1, clean CPF. Ah, tá. Deixa eu só observar aqui o que a gente fez aqui, ó. Só comentar isso aqui para ver se a gente não tá parando aqui. Então, isso aqui, a gente tá parando aqui em algumas dessas aqui. Então vamos checar aqui, ó. Executar. A gente tá parando nessa primeira, has 11 chairs aqui no caso. Então vamos ver por que a gente tá parando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem 11 chairs aqui no caso. Então, não deveria parar aqui, pelo menos nessa primeira aqui no caso. Não deveria parar aqui, ó. If not has 11 chairs. Ah, tá. Aqui eu tô passando o CPF, deveria ser o clean CPF. Beleza. Agora continuando. Beleza, não, ele tá fazendo isso só uma vez porque o segundo não tá chegando lá nessa função aqui. Aqui então a gente continua. Aqui eu não preciso desse print. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar esses valores. Então, 0 vezes 10, 1 vezes 9, 2 vezes 8 e assim por diante. Porque é esse o algoritmo do CPF mesmo. Então, pra gente fazer isso, eu vou pegar uma multiplication aqui no caso. Pode ser uma lista aqui, e eu vou enviar para essa lista as multiplicações. Então eu vou fazer multiplication .append, vou mandar, vai ser o dígito do CPF aqui no caso, que isso aqui, ó, é um índice, não sei se deu para você perceber, vai ser o índice 0 a 8, que são os 9 dígitos do CPF. Então a gente vai pegar do CPF o dígito, o CPF index no caso aqui, e a gente vai converter isso para inteiro. Então int, beleza? E daí a gente vai multiplicar isso aqui pelo multiplier. E daí vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa multiplicação. Então multiplication, vamos executar para a gente ver. Então a gente teve isso daqui. Agora o que a gente precisa fazer é somar todos esses dígitos aqui. Para isso, o Python tem a função sum aqui, que seria isso daqui. Então, executando, ó, a gente tem 253 aqui. Então, para executar isso, a gente pode jogar isso num total sum aqui, igual a isso daqui. Beleza, então agora a gente tem uma soma total aqui. E agora a gente precisa fazer uma conta, do algoritmo do CPF, isso, não sou eu que estou criando isso aqui. Então, o dígito vai ser igual ao 11 menos a soma total, o módulo da soma total por 11 aqui no caso. Então, vamos ver o que a gente tem no dígito aqui. Então, print digit. Vamos executar. A gente tem 11. Esse valor de 11 deve ser aqui, ó, isso aqui, ó, tá certo? Ó. Deve ser, se passar de 9 esse valor aqui, a gente não vai colocar isso como dígito, a gente vai colocar 0. Como esse aqui deu 11, a gente vai colocar 0 aqui. Só se fosse 9 ou menor que 9, a gente colocaria o 9. Então a gente pode fazer já um return assim, ó. Return digit if digit menor que 10, no caso aqui, né? Ou menor ou igual a 9, se você quiser fazer, mas eu vou fazer menor que 10, else digit, else 0. Então, vai retornar o dígito, se o dígito for menor que 10, contrário disso, vai retornar 0. Então, vamos checar isso aqui.
print digit 1 tem que ser 0, igualzinho esse aqui, porque esse CPF aqui é válido. Então vamos executar 0, beleza. Vamos pegar também o dígito 2 aqui. Então deixa eu executar esse aqui. Digit 2, que a gente vai pegar a partir do clean CPF aqui, e essa função já tem pronta, que é o digit 2. Então vamos executar isso aqui para a gente ver se vai ser 9 aqui no caso. Não executando, ó, 0, 9. Então esse CPF aqui vai passar como válido. Para a gente checar se ele vai passar como válido, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um novo CPF, então new CPF igual a... E aí a gente pode só comparar os dígitos, se a gente quiser, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um novo CPF a partir do clean CPF, os 9 primeiros dígitos desse clean CPF, mais o dígito 1, dígito 1, mais o dígito 2. Então, dígito 2. Então, se você observar o meu new CPF, ele vai ser, tem que ser, para ser válido, ele tem que ser igualzinho ao meu CPF. Então, se eu observar, o meu clean CPF tem que ser igual a esses dois números aqui, ó, para o CPF ser válido. Então, ó, você tá vendo aqui, ó. Porque se eu mudar um dígito aqui, por exemplo, se eu colocar um 8 aqui no final, esses dois números não vão ser iguais. Então, o CPF é inválido no caso. Tá vendo aqui, ó, que um tá diferente do outro aqui, ó. Qualquer número que eu mudar aqui, a conta não vai bater, os dígitos vão ficar diferentes. Então aqui eu vou retornar igual, né, no caso. Então vou dar um if, né, no caso, if new CPF igual a CPF clean, return true. Ou seja, o CPF é válido. E daí a gente já eliminou todos esses trechos aqui de baixo. Então a gente já tem agora um validador de CPF. A gente pode observar aqui, ó. Se a gente fizer um print nesse daqui ou no de baixo, esse primeiro deve dar true como válido, né, no caso. A gente pode até chamar de, ao invés de validate, is valid, por exemplo, que fica mais intuitivo, né? Só tô checando se o CPF é válido. E aqui a gente pode checar o de baixo aqui também, pra gente ver. Então, vamos checar. Ó, o primeiro aqui, ó, olha que interessante, deu que não é válido aqui, novamente. Agora vamos ver o porquê que não é válido. Vamos observar aqui. Deu falso o primeiro. Ah, tá. Eu mudei o número do CPF, gente. Desculpa. Então, executando, o primeiro é válido e o segundo não é válido, porque ele é uma sequência. E daí, como eu te falei, se você mudasse qualquer número aqui desse CPF, ele passaria a não ser válido mais. Beleza, então vamos só marcar aqui pra gente lembrar que esse aqui é um CPF válido. Beleza, agora a gente pode criar um gerador de CPF. E agora, como a gente tem essa função aqui, ó, getDigit aqui, fica facinho pra gente gerar um CPF. A gente só precisa gerar números aleatórios. Então eu vou pegar um random aqui, vou gerar 9 dígitos e a partir desses dígitos aleatórios, eu vou gerar 2 dígitos válidos. Então, por exemplo, vamos criar um def generate para criar um CPF. Isso aqui vai retornar uma string. E daí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode gerar os primeiros números. Então, por exemplo, 9 digits, os 9 primeiros dígitos. Eu vou gerar isso aqui a partir de uma list comprehension. Então, x for x in range. Quantos números que eu preciso? De 9. Então, x for x in range 9. E aí, esse x, ao invés de eu pegar os valores do range aqui, que eu ia pegar, eu vou pegar simplesmente um random.int, randint no caso, e aí de 0 a 9 aqui. Então, a cada volta desse laço aqui, ele vai gerar um número aleatório. E daí o que eu quero fazer é converter isso aqui para uma string e concatenar isso tudo aqui com join. Então, .join. Vou colocar, fechar os parênteses. E daí a gente tem os 9 primeiros dígitos. Então, print 9 digits. Vamos ver. Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, se eu dar um print generate, por exemplo, a gente deve ver os 9 dígitos. Na verdade, eu já estava dando print aqui dentro, então não preciso desse print aqui.
Então aqui a gente deve ter 9 dígitos, não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, não tem os 9 dígitos, agora a gente só precisa gerar os 2 últimos dígitos baseado nas nossas funções que a gente já fez. Então, por exemplo, digit 1 igual a getDigit, getDigit1, né, na verdade, a gente pode mandar os 9 digits aqui, e depois, para o dígito 2, aqui no caso, digit 2, a gente pode mandar os 9 digits mais... Só que isso aqui é uma string, isso aqui é um int, né, um inteiro. Então a gente precisa mandar esses dois para cá, ó. Então a gente vai fazer com fstrings. Então eu vou pegar isso aqui e vou mandar para cá. O primeiro dígito também junto aqui. Então aqui, ó, se eu der um print, para você ver, a gente tem os 9 digits aqui. Na verdade, eu preciso formar o CPF aqui que eu não formei. Então, new CPF igual a uma fstring de novo aqui. Vou pegar isso aqui mais o dígito 2. Então, colocando aqui. Isso aqui ficou dentro de chaves aqui, deixa eu tirar. Então, vamos pegar o dígito 2 aqui também, pra gente ver. E aí, agora sim, a gente tem um novo CPF. Não executando. Esse CPF aqui deveria ser válido aqui no caso, ó. Mas parece que os números aqui, ó, estão repetindo aqui, os números, os últimos números aqui, ó, parece que estão repetindo aqui, então tem alguma coisa errada. Vamos observar aqui o que a gente tem de errado aqui. Então, 9 digit hand aqui. Tá, aqui, ó. Eu esqueci de colocar a função getDigit2 aqui no caso. Então vamos executar, beleza. Vamos validar isso aqui em algum validador de CPF para ver se passa. Então vamos buscar aqui validador CPF. E vamos ver se passa como válido aqui em algum lugar. Então validar verdadeiro, beleza. Então tá passando o nosso validador de CPF. Agora por fim eu quero criar também, vou retornar isso aqui, né? Return new CPF. E por fim eu quero criar também um formatter para formatar o CPF. Esse aqui eu vou fazer tudo na mão aqui. Eu vou fazer assim, eu vou receber um CPF, que vai ser uma string, vou retornar uma string também, e vou dar um return no meu CPF. No caso aqui, a gente poderia limpar ele também, né? CPF igual a clean, mas eu não vou fazer isso aqui. Você poderia fazer alguma validação aqui dentro para checar se você está recebendo aqui um CPF válido. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente dar um return numa fstring aqui e vou fazer o seguinte. Vou retornar o meu CPF. Da posição 0 à posição 3, mais um ponto. E aí eu vou fazer isso aqui na mão mesmo, que eu acho mais rápido. Então, fazer assim, assim, assim. Aqui vai vir um traço e aqui vai vir os dois últimos dígitos. Então, aqui de 0 a 3, aqui de 3 a 6, aqui de 6 a 9 e aqui de 9 até o fim. Então, 9 até o fim. Então, vamos checar aqui se a gente gera um CPF. Então, CPF igual a esse aqui. E aí, a gente formata CPF formatado igual a formatter, né, no caso, CPF. E daí, vamos dar um print nisso daqui. Print CPF e o CPF formatado. Vamos ver o que a gente tem. Então, a gente tem esse CPF 202 aqui no inicial, 875, 170, 56. Então, beleza. Agora a gente tem tudo que a gente precisa para a gente montar a interface gráfica para ter um gerador de CPF. Se você quisesse fazer alguma coisa assim, ó, por exemplo, for i in range 100 e gerar 100 CPFs válidos aqui agora, você simplesmente precisaria fazer isso. Generate, né, no caso, para gerar um CPF. CPF formatado igual a formatter CPF. E daí a gente teria agora 100 CPFs formatados. Eu vou te mostrar o CPF e o CPF formatado aqui no caso. Vou executar para você ver. Ó. A gente tem
100 CPFs diferentes válidos e formatados aqui. A gente pode pegar qualquer um desses aqui, por exemplo, pegar esse aqui, ó, ir lá no validador que a gente acabou de checar e ver se ele é válido. Vamos checar esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é verdadeiro, então ele é válido. Se eu colocasse um 56 aqui, por exemplo, seria falso, ele não é válido. Beleza? Então a gente já tem o gerador de CPF aqui no caso. Agora o que a gente vai fazer é montar a interface gráfica para utilizar esse módulo que a gente acabou de criar aqui, beleza? Agora que a gente já criou o nosso CPF útil aqui, né, com o gerador e validador do CPF aqui, agora a gente pode partir para a interface gráfica. E daí eu vou criar um módulo .py e a gente vai utilizar o tkinter para isso aqui. E na verdade é bem simples de utilizar ele aqui, você vai ver. Eu vou programar isso aqui de forma linear, certo? De cima para baixo, enquanto eu vou te explicando, eu vou colocando os códigos aqui. Fica mais fácil de eu te explicar e de você entender o código. Só que o código fica horrível, porque a gente provavelmente vai repetir muita coisa e a gente não vai ter uma estrutura, né? Funções, classes aqui, para organizar as coisas aqui. Então, como eu te falei, a gente vai começar escrevendo o código aqui, eu já vou te explicando aqui. Então, para começar, eu vou começar import tkinter, stk, e eu estou importando o módulo todo do tkinter como tk. Então, agora a gente pode utilizar como tk aqui. Então, para eu começar utilizando o tkinter, eu vou chamar a classe principal, que é tk.tk. T maiúsculo aqui no caso. Então, tk, que é o módulo, ponto tk com T maiúsculo aqui, que é a classe que eu estou instanciando. Só de fazer isso aqui, eu posso chamar agora o método main loop, e daí eu já tenho uma janela aqui para a gente ver as coisas que a gente está fazendo. Ela apareceu aqui no outro monitor, mas tá aqui, essa janelinha aqui. Vou executar de novo, tá aqui, ó. Beleza, agora a gente pode configurar essa janela para o jeito que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um geometry, eu poderia falar o tamanho dessa janela. Por exemplo, 500 por 600, ela aparece desse tamanho aqui. Mas eu não quero isso, porque eu vou deixar ele se auto-ajustar. Então, se eu deixar em branco, ele vai se ajustar para o tamanho das coisas que estão dentro da janela aqui. Então vou deixar sem isso aqui. Só que umas coisas que a gente gosta de colocar é root.title, né? Que é o título da janela. Eu vou chamar de gerador/validador de CPF. E a gente pode colocar um fundo nela, uma cor de fundo aqui. E um enchimento. Eu vou te explicar já esse enchimento aqui. Mas eu vou colocar assim. root.config ou configure, tanto faz. E daí você pode mandar o background que você quer. Eu quero branco aqui, que ele vem cinza por padrão. Vou colocar pad X, que seria um enchimento no eixo X. No canto esquerdo e direito eu vou colocar 20. E vou colocar pad Y, um enchimento no eixo Y, né? No topo e embaixo eu vou colocar 20 também. Você não vai ver muita coisa aqui, porque a gente só mudou a cor de fundo. E como não tem nada dentro da janela, não dá para ver aqui, mas o título já está aqui na janela. Beleza, feito isso aqui, agora a gente pode começar aqui no meio, configurar as coisas que a gente quer. Por exemplo, eu quero colocar um texto na janela falando o que esse programa faz. Então eu vou criar um main title, uma variável chamada de main title, e essa variável vai ter um label, então tk.label. Esse label precisa de um widget onde eu vou colocar ele, vai ser aqui no root mesmo, que é a janela principal, e precisa de um text aqui. E esse text vai ser a mesma coisa aqui, na verdade. Eu poderia até jogar isso numa variável, mas eu vou repetir aqui. Não tem problema não, mas tá vendo aqui que daria para colocar numa variável aqui. Só de fazer isso eu já criei um label, mas eu não coloquei ele em lugar nenhum. Então você não vê ele na janela. Para isso você precisa informar para o tkinter como você quer que ele disponibilize as coisas na janela. A gente vai utilizar para esse tutorial uma grid, que seria uma grid com quantas colunas e linhas você quiser, mas eu vou fazer uma grid com várias linhas e com 3 colunas aqui no caso. Então, para essa grid funcionar, eu preciso que esse título aqui se expanda por 3 colunas, porque a minha grid vai ter 3 colunas. Então, eu vou falar main.title.grid, no caso aqui,
aliás, main_title.grid, e daí aqui eu vou mandar a row, que é qual que é a linha que eu quero, que é a linha 0 da minha grid, qual que é a coluna, que é a coluna 0 também da minha grid. E aí, fazendo isso aqui, ele já aparece aqui, você está vendo que ele tem um fundo cinza, a gente já vai corrigir isso aqui. E a gente precisa também mexer na fonte, né? Aumentar um pouco, ou talvez deixar negrito aqui, alguma coisa assim. Então, para a gente mudar aquele fundo dele lá, eu vou descer isso aqui, vou fazer assim. E vou colocar aqui, ó, pode ser BG no caso aqui, para FF, ou background também. E aí eu preciso de uma vírgula aqui. E eu vou deixar uma vírgula aqui sobrando. Então, executando, a gente está vendo que ele já está com a cor de fundo branca. E aí a gente pode também mexer na fonte. Então, fonte vai ser Helvética. E aí eu vou colocar 12 pixels. 12 aqui. Eu acho que isso não é pixel. Eu não vou te informar porque eu não tenho certeza. Mas eu vou colocar a fonte 12 aqui. E vou colocar bold aqui no caso. Beleza, e executando aqui a gente vê que a fonte aqui já mudou. Só que lembra que eu te falei que eu queria que ele se expandisse por 3 colunas. Então aqui eu vou colocar também span, column, né? No caso, column, span, igual a 3. E daí ele vai agora se expandir por 3 colunas. Então, à medida que eu for colocando novas coisas aqui, ele vai se expandir até 3 colunas. Então a gente vai começar agora a colocar as coisas. Como eu te falei, são 3 colunas. Eu vou ter uma coluna da esquerda com texto, uma coluna no meio com campo e uma coluna na direita com um botão. Então, para fazer isso, eu vou começar criando o texto aqui. O texto vai ser a mesma coisa aqui, só que eu vou chamar de validate label aqui, pode ser label. E daí aqui eu não vou mexer na fonte, eu acho que eu não vou precisar. Aqui eu vou chamar só de validar, 2 pontos, e aqui é o mesmo parent, aqui no caso, o mesmo widget_py aqui. Então eu posso diminuir isso aqui um pouco, para a gente economizar código. E aí vamos colocar ele na linha 1, porque a linha 0 já está ocupada pelo meu main title. Então eu vou colocar ele na linha 1 e ele não vai se expandir por 3 colunas, ele só vai se expandir por uma coluna. E aí a coluna é a 0 mesmo, então ele está na linha 1 da coluna 0 agora. Então executando, ó, você está vendo aqui o texto validar. A gente já vai corrigir essa diferença que está dando aqui no espaçamento, é porque ainda faltam campos aqui. Mas eu quero um espaçamento aqui entre os dois elementos aqui. Para fazer isso, a gente pode colocar aqui na grid um enchimento nela também. Então a gente pode colocar, por exemplo, um pad. Vai ser Y, né? Porque de cima para baixo, só que eu não quero mais espaçamento em cima, porque eu já tenho um aqui. Então eu vou colocar só embaixo, no caso. Então eu vou colocar 0, 20. E aqui eu estou colocando um espaçamento de 20 só embaixo do título aqui. Então, executando, você está vendo que agora ficou mais distante aqui. Beleza, agora que a gente tem esse validate label, contexto que a gente queria, a gente pode criar uma entry aqui. Uma entry seria um campo, né, um input para o usuário digitar alguma coisa. Então, eu vou chamar de validate entry igual a tk.entry. E daí aqui a gente precisa de um parent também, um master aqui, como você está vendo aqui o nome, né? Precisa de um master, a gente precisa de algumas outras coisas que a gente já vai pôr aqui. Então deixa eu só mostrar ele na tela. Então aqui, ó, validate entry.grid, a mesma coisa aqui dos outros, só que agora ao invés da coluna 0, eu vou colocar na coluna 1. Então a mesma linha, mas a coluna 1. Então row 1, column, no caso, 1. Beleza? Então vamos olhar aqui que a gente tem aqui. Então a gente tem um campo, ó, validar, e um campo aqui. Uma coisa que eu quero fazer é inflar um pouco esse campo para o texto não ficar tão colado assim. Então eu vou inflar ele um pouquinho. Então eu vou colocar, vou fazer da seguinte maneira. Aqui vai ser um hack, né? Vai ser uma gambiarra aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encher a borda. Então eu vou colocar BD igual a 10. Então vai ficar horrível aqui. Então executando, ó. Você tá vendo que eu inflei a borda, né? Ficou horrível. Só que eu vou sumir com essa borda aqui, falando que eu quero relief igual a flat. E aí, executando, você tá vendo que eu tenho agora um campo com padding, né? Como se fosse.
Só que eu não quero tanto assim, agora foi muito, eu acho. Acho que uns 5 tá legal aqui. Então deixa eu colocar 5. Então vou executar, beleza. Então 5 eu acho que vai dar legal aqui, eu acho que vai ficar do mesmo tamanho do botão. Então vamos partir pro botão aqui. Falta uma coisa aqui, uma string var que a gente chama aqui, mas já já a gente corrige aqui. Então vamos partir pro button. Button, vamos chamar de validate button, só para ficar igualzinho ali. tk.button. Daí eu preciso de um master aqui. E um text, qual o texto do botão aqui. Então eu vou chamar de validar. Ou validar com V maiúsculo, como você preferir. E aí o botão também precisa de uma grid na mesma linha, só que essa grid desse botão vai para a coluna 2. Então eu estou na mesma linha, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Então executando, o nosso botão não apareceu. Ah, tá. Só faltou aqui trocar o nome aqui, que eu copiei, colei e não troquei o nome. Então executando, a gente tem agora o nosso botão. Beleza, agora feito isso aqui, o que eu quero fazer aqui, quando eu clicar nesse botão, eu valide o texto e valide o CPF que tiver aqui dentro. Só que eu preciso pegar o texto que está aqui dentro. Para eu pegar isso, eu vou precisar de uma string var. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui no meu entry aqui, eu vou criar em cima aqui uma validate string var igual a tk.stringvar, beleza? Então esse é uma string de texto que vai estar dentro da minha entry aqui. E aí eu vou colocar aqui na frente, eu vou colocar um text variable igual a minha validate string var. Deu para entender aqui o que eu fiz? Então eu criei uma validate string var, daí eu criei uma chave aqui dentro, um parâmetro nomeado aqui com text variable, sendo a minha string var que eu criei. Para todos esses inputs aqui, eu vou fazer dessa maneira aqui. Beleza? E agora a gente precisa de um comando para esse botão aqui, porque quando a gente clicar no botão, a gente quer que uma função seja executada. Então eu posso fazer validate button.config ou configure, tanto faz. As duas opções fazem a mesma coisa. Eu vou até chamar configure aqui, ó. Vou mandar um command, e aí nesse command eu preciso receber uma função. Só que eu quero passar parâmetros para essa função, então eu vou chamar uma lambda, e aí dentro dessa lambda eu vou chamar a função que eu quero, que é a função, vamos chamar de validate function, ou validate CPF, vamos chamar de validate CPF. Eu vou passar aqui dentro duas coisas que eu quero. Eu quero a minha string var, na verdade só a minha string var, não preciso de mais coisas não. Ou preciso, isso que eu tô pensando aqui no momento, porque eu preciso falar que esse campo se foi ou não validado. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a minha string var, só que eu vou criar uma outra coisa aqui dentro. Essa função ainda não existe, então só para não reclamar eu vou criar ela aqui, ó. Validate, eu vou receber uma string var. Ela vai ser do tipo tk.stringvar e eu vou deixar essa função vazia por enquanto, já já a gente corrige ela. Só que eu vou criar um lugar aqui, em algum lugar aqui embaixo, aqui, por exemplo, para falar se o CPF que está aqui dentro é válido ou não. Você poderia criar em outros locais, ou a gente pode até mudar o texto do botão se a gente quiser. A gente pode fazer isso, né? A gente pode, ao invés de a gente criar outra coisa, a gente usa o botão aqui para falar se é válido ou não. Beleza, então vamos fazer isso aqui. Então eu vou passar também o botão aqui. Vou passar também esse botão aqui. Então vamos colocar esse botão. Beleza, eu vou receber um button. E aí vai ser TK, do tipo TK button. Beleza, então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso do meu módulo agora que a gente criou na parte anterior desse vídeo. Então import CPF útil, que ele está aqui na mesma pasta, né, CPF útil. Então beleza, o que eu vou fazer agora é só dar um print aqui para você ver o string var.get, que eu quero obter o valor que está dentro aqui, né, no caso. Então vou executar, e daí ó, vou dar ABC e vou clicar em validar. Você está vendo o texto aqui, ó. Então executando, qualquer coisa que eu digitar aqui, você vê o texto aqui. Beleza? Então eu quero validar o que tiver aqui como CPF e falar aqui no botão se é válido ou não. Então, o
que a gente pode fazer é pegar isso numa variável, vamos pegar aqui no CPF, né? Pode ser string var.get, e daí o que eu vou fazer aqui vai ser validar isso aqui. Então eu vou fazer if CPF útil.validate, isvalid, né? A gente mudou, né? CPF. Eu posso fazer alguma coisa aqui, se não, eu posso fazer outra coisa aqui. Como a gente já tem esse botão aqui, a gente pode falar botão.config e daí setar o text, né, dele para OK, por exemplo. Ou inválido. Vamos executar aqui para a gente ver o que acontece. Ó, virou inválido, certo? Vamos pegar algum CPF aqui para a gente testar, ó. A gente tem alguns aqui, né, no CPF útil. A gente sabe que esse primeiro aqui é o válido, né? Então vamos mandar ele lá. Vamos executar aqui, vou mandar, e aí apareceu o OK aqui. Então é isso que eu queria. Se eu mudo um botão, alguma coisa, aparece inválido. E se eu volto aqui, a gente pode até... Eu acho que a gente está começando a complicar, porque a gente pode mudar também a cor, né, do botão, do front aqui do botão. Se você quiser ver as opções que você pode usar aqui, você pode fazer o seguinte, segurar o Ctrl e clicar aqui, ó, por exemplo, no botão, você vê, ó, você pode mandar um Active Background, Active Foreground e assim por diante. Todas essas opções, a maioria delas é relacionada com o estilo do botão. Eu não vou fazer isso aqui porque, como eu te falei, a gente já está começando a complicar demais as coisas aqui. Então, vou deixar simplesmente assim. Beleza, feito aqui, o que a gente pode fazer agora é a outra parte, né, que a gente ficou de fazer, que foi de gerar, né, o CPF. E aqui vai ficar um pouquinho diferente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar uns trechos aqui, deixa eu ver, eu vou pegar esse trecho todo do validate e vou copiar aqui embaixo. E daí, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar todos esses row aqui que a gente criou, ó. Aqui a gente não vai precisar de string var. Não, vamos sim. Vamos deixar aqui. Só que aqui, ó, todos esses validate eu vou mudar para generate aqui, então. Então, vamos mudar. Como eu te falei, a gente ia ter muita repetição de código, né? Generate. Geralmente, seria legal você fazer uma função, né, que cria botão, outra função que cria label, e aí você configura em um lugar só, porque aqui eu estou repetindo código. Beleza, e daí no generate CPF vai ser a mesma coisa aqui, eu vou criar uma função aqui, só que aqui a gente só vai gerar um CPF e jogar dentro do nosso string var aqui. Então aqui, CPF vai ser igual a CPF útil. No caso aqui, o meu VS Code já até parou de funcionar. Deixa eu voltar aqui, ó. CPF igual a CPF útil.generate. Deixa eu dar um reload nele aqui para ver se ele volta ao normal. Beleza, vamos ver se ele volta. Generate, beleza, agora sim. E daí, o que a gente pode fazer agora é formatar também, né? Então, CPF formatado igual a CPF útil .formatter, e daí a gente passa o nosso CPF. Beleza, e daí o que a gente tem que fazer aqui é mudar o valor dessa string var. Então, string var.set, eu vou mandar CPF formatado aqui. Beleza, vamos ver se a gente... Eu só mudei os nomes aqui, então não sei se isso vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Vamos executar. Tem que mudar a linha aqui, né, no caso. Então a linha vai todos aqui para 2, linha 2 aqui. Porque eu não mudei a linha, um ficou em cima do outro aqui. Então vamos executar, beleza. Deixa eu ver, se eu clico aqui, ó, ele já está gerando CPFs. E aqui, ó, eu posso voltar aqui e validar o CPF para ver se está válido aqui, ó, como está aqui. Beleza? Então vou colocar um aqui, executar, beleza, inválido ou válido no caso. O válido eu não lembro, é o 8 aqui. Então vamos só mudar esses textos, vamos dar uma espaçada aqui em cima e embaixo aqui em cada um deles. E daí a gente finaliza isso daqui. Então, para a gente mudar os textos, a gente vai colocar gerar aqui. Ali ficou... Beleza, então, aqui, não, nesse aqui não é nesse local. Aqui vai ser gerar, só que aqui vai ser gerar 2 pontos, igual aqui. Beleza. Eu acho que não preciso mudar mais nada, é isso mesmo. Beleza, então é isso aqui.
E esse aqui é o validar, que não está validando ainda. Beleza. O que a gente pode fazer agora é nada, né? Eu acho que a gente terminou aqui. A gente tá validando e gerando CPFs. É só isso que a gente precisava de fazer, pessoal. Deixa eu olhar aqui, ó, o que a gente pode fazer a mais, e daí eu já volto e a gente finaliza isso daqui. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu esqueci foi de espaçar, né, o negócio aqui, que eu falei que ia espaçar, e vou aumentar esses botões aqui para eles ficarem do mesmo tamanho. E aí a gente pode também colocar a corzinha aqui, que eu tô achando que não é tão complicado assim, dá pra gente finalizar. Então vamos espaçar as coisas aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é pegar aqui no Validate, por exemplo, Label, no Grid, onde que a gente está fazendo Grid, mandar aqui um pad Y. E aí a gente pode mandar um espaçamento, sei lá, de uns 10. Vamos tentar isso pra gente ver. Então ele já espaçou tudo aqui pra gente, tá vendo? Só de eu colocar em um local aqui, ele já deu um espaçamento aqui de tudo aqui pra gente no caso. Só que, vamos ver se a gente colocar no input ali, que eu acho que é o maior campo. Eu acho que vai dar um espaço maior, vamos ver aqui. Vamos executar. Beleza, não deu espaço maior aqui. Beleza, então só de fazer isso a gente já fez o espaçamento entre os dois aqui. Agora vamos aumentar esses dois botões aqui. Então, para a gente fazer isso, a gente pode mandar na grid, quando a gente está fazendo a grid do botão, a gente pode mandar uma opção que chama de stick, né? Onde que ele vai ficar grudado, vamos falar assim. Eu vou falar que eu quero que ele fique grudado em norte, sul, leste, oeste, no caso aqui. Então aqui eu vou mandar aqui, ó, stick nos dois. E eu vou mandar news, que eu acho que é de norte, sul, leste, oeste, mas eu não tô mandando em ordem, porque eu acho que news fica mais fácil de lembrar aqui no caso. E vou colocar no outro aqui, deixa eu ver se eu acho o outro botão, que é esse outro botão. Eu vou colocar também stick. Então, stick news aqui, ele vai ficar, os dois botões vão ficar do mesmo tamanho. Aqui, o primeiro, eu acho que ele deu uma diferença por causa do padding, né, no caso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar esse padding nesse local aqui. Deixa eu olhar aqui, ó, onde que a gente pode fazer esse padding. Ou então, a gente pode fazer o padding em todos os locais aqui, porque aí a gente tem certeza que os dois botões vão ficar do mesmo tamanho. Deixa eu fazer aqui e... Aqui, no caso, o que eu fiz aqui foi no Validate Entry. A gente pode fazer nesse Entry aqui também. Então vamos fazer aqui pra gente ver. Então agora os dois botões ficaram muito maiores do que os meus inputs, né, no caso. Então o que a gente pode fazer, ao invés de a gente fazer o stick aqui no caso, a gente vai fazer, ao invés de news, a gente vai mandar só leste-oeste, ao invés de a gente mandar o norte-sul. Então a gente pode mandar um EW aqui, ao invés de mandar news, né, sem norte-sul. Então enviando. Agora sim, os dois botões ficaram corretos aqui. Beleza, mesmo eles mudando de tamanho, eles não vão ficar diferentes aqui. Então, se eu validar, ó, você tá vendo que eles não ficam diferentes. Beleza, outra coisa, para finalizar, é mudar essa corzinha que eu te falei aqui. E daí, como eu te falei, se você quiser ver as opções aqui, você pode clicar, segurar com o botão direito e clicar aqui, ó, você vê as opções que você pode mandar. Então, por exemplo, segurar o Ctrl, né, que eu falei, e clicar aqui, né. Aí você vai ver as opções. Aqui a gente vai mandar o Active Foreground e o Foreground. Então, vamos mandar essas duas opções para configurar aqui o botão. Então aqui, ó, eu vou diminuir, descer aqui o texto. Vou mandar um Active Foreground igual a Red, por exemplo. Aqui é o válido, né? Então vou mandar um Green aqui. Vou mandar aqui também Foreground só. Porque senão, se eu passar o mouse e tirar o mouse de cima dele, ele pode mudar de cor. Então por isso que eu estou mandando essas duas opções. Green. E aqui embaixo eu vou mandar a mesma coisa. Só vou mudar aqui o texto, é inválido. E vou mudar o foreground para red, o active foreground para red e o foreground também. Então agora ele muda de cor para inválido aqui, beleza? Então a gente gera, se a gente gerar um aqui, ó, e validar,
ele fica válido aqui. Então, isso valida, isso gera um CPF válido a cada vez que eu clicar aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Não vou complicar muito isso aqui, porque como eu te falei, eu queria fazer um negócio bem simples aqui pra gente brincar aqui, beleza? Então eu vou deixar essa interface gráfica assim, não vou mexer mais. Mas você pode aprofundar nela aqui, mexer nela aqui do jeito que você preferir, beleza? Agora eu movi aquele projetinho que a gente acabou de fazer aqui para o Windows, aqui no caso, e para minha surpresa tem algumas diferenças aqui na interface gráfica para o Windows aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar uma opção só para aparecer as bordinhas aqui, eu vou colocar em todas as entry, eu vou colocar Highlight Thickness. Acho que é essa opção mesmo, se não for isso... A gente já muda, já pesquisa. Beleza, é isso. Só pra aparecer a bordinha aqui, ó, pra não ficar sem, né? Eu vou colocar no de baixo aqui. São duas, né? Beleza, eu coloquei. Então agora a gente vai compilar isso aqui e gerar um exe disso daqui. Se você quiser mandar pra alguém, a gente vai ter um programinha pronto. Então pra isso, com o seu ambiente virtual ativo aí, a gente vai instalar o PyInstaller. Então pip install PyInstaller. Só tenha certeza que o seu ambiente virtual está ativo, porque se não tiver, pode ser que gere algum problema aí. E depois que a gente instalar o PyInstaller, a gente vai chamar o nosso programa de entrada aqui no caso, né? O programa de entrada dessa aplicação é a gui.py, porque é ela que importa outros módulos, é ela que a gente vai utilizar. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: PyInstaller, sempre lembrando o ambiente virtual ativo. A gente vai chamar o nosso gui.py, e aí nesse gui.py a gente quer gerar um one file, só um único arquivo, né? Então one file, e a gente quer também no console, sem abrir o console, né? O terminal aqui no caso. Então só da gente clicar nisso daqui, com esse comando aqui, a gente vai ver que vai criar duas pastinhas, build e dist aqui no caso. Esse build aqui é para ele buildar o nosso projeto aqui. A gente está interessado é na pasta dist, que é de distribuição, e vai aparecer o nosso arquivo exe aqui. Então eu vou abrir no Explorer aqui, vou abrir essa dist, e aqui está o nosso programinha que a gente criou. E daí ele encontrou isso aqui como uma ameaça, olha aqui. Deixa eu tentar abrir ele aqui para ver se executa. Olha, ele não executa porque o Windows encontrou isso daqui como se fosse uma ameaça, um programa, um trojan aqui, ó, no caso. Ó. Então a gente vai ter que liberar, eu não esperava por essa aqui. Eu vou permitir no dispositivo isso daqui. Vou permitir, ele deu duas vezes aqui. Deixa eu tentar agora pra ver. Olha, ele apagou o programa aqui pra mim. Gente de Deus, não era isso que eu queria, não. Windows, vamos lá, vamos tentar novamente. Eu vou gerar de novo, eu vou deixar esses erros aqui no vídeo, não vou cortar isso não, porque eu quero que você veja o que acontece aqui no caso. Eu vou tentar liberar ele agora, então... deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ó, ele encontrou as ameaças, vou clicar aqui e vou tentar dar um permitir aqui, ó. Permitir, isso que eu tô tentando fazer aqui, assim. Beleza, não permitir agora o negócio aqui no Windows. Ele tá aqui ainda, vamos tentar executar ele. Vamos ver se o Windows vai deixar. Ah, deixou, então executou. Então beleza, vamos tentar mais uma vez pra ver se vai. Deixa eu fechar esse aqui. Ele tá demorando um tanto pra iniciar, mas tá iniciando aqui, ó. Então aqui, ó, ele tá fazendo o que a gente fez ainda. Então vamos tentar gerar um CPF aqui só pra confirmar. Gerador de... Aliás, a gente tem um gerador aqui, né? Então a gente tem um gerador, a gente pode validar o CPF ou gerar novos CPFs. Aqui eu mudei o valor final aqui, eu não lembro o que tava, mas aqui a gente valida e aqui a gente gera novos CPFs, beleza? Então, é isso, pessoal. Acho que eu vou deixar esse vídeo aqui assim, porque ele já tá muito longo e a gente se vê no próximo. Grande abraço.